Glória a Deus, que benção, que benção. Gente, nós vamos falar sobre um tema, nós vamos falar sobre uma cura de Jesus hoje. Deixa o pessoal trazer ali, o texto é de Marcos, só me esqueci a referência, mas mais especificamente sobre uma palavra de Jesus. A palavra que eu tenho é: o que eu quero, o que tu queres que eu lhe faça? Foi o que Jesus falou para um cego. E esse texto está lá em Marcos capítulo 10, versículo 40. A gente vai ler a história de um cego, muito conhecida. Eu já preguei sobre esse texto diversas vezes, mas hoje eu quero destacar essa fala especificamente. A gente vai falar sobre desejo. Pode aumentar um pouquinho o meu retorno, por favor, Vinícius? Marcos capítulo 10. Marcos 10, versículo 40. Obrigado, Vinícius, obrigado. Aqui está o texto. Então chegaram a Jericó. E quando Jesus e os seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu. Veja, Timeu, quem foi Timeu? Timeu foi um insurreitor contra a organização judaica. Ele foi um cara que era contra o que estava acontecendo. Inclusive, por isso dizem os historiadores que o cego, no hebraico é filho, né? Filho de Timeu, Bartimeu. Hebraico não, perdão, no aramaico é filho. Porque dizem os historiadores que provavelmente esse cego, ele ficou cego porque quando seu pai foi morto pelos judeus, eles ou matavam a descendência ou eles alejavam, cegavam para que a descendência não pudesse surgir a partir dali. Por isso, o filho de Timeu era um cego. Bom, e ele estava sentado à beira do caminho, na Transjordânia, para além de Israel. Jericó atravessou o Jordão. A partir dali, a gente estava falando sobre o território israelense. E aqui estava aquele cego, filho de Timeu, e ele estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas, porque para um inválido só lhe cabia isso: esmolar, pedir a ajuda de alguém para que pudesse sobreviver. E no versículo 47 ele continua dizendo: quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, olha para mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chamem-no. E chamaram um cego. E olha quem foi chamar, que estava antes dizendo: para de falar. Agora, porque o mestre falou, mudou e disse: ânimo, rapaz, levante-se, o mestre está te chamando. Ele está te chamando. Diz o texto no versículo 50 que ele disse assim: lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. É como aqui é mais do que simplesmente um lançamento da capa. Aqui não é sobre isso que eu quero falar, mas a ideia do texto aqui é o seguinte: ele deixou para trás a sua vida, ele deixou para trás o seu lugar de mendicância, ou seja, ele passou a ver antes de ver. E isso fala muito a respeito da pergunta de Jesus, a próxima. Lançou a sua capa, como quem disse assim: meu momento de mendigar acabou, eu vou em direção a Cristo, Ele tem algo para mim. Meu momento de ser doente, de ser cego, e aí eu te falo de cegueira na sua amplitude existencial, isso eu deixo para trás. E quanta gente que vai a Jesus com a capa na mão. A capa tem que ficar. Lançando a sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e foi em direção ao lugar certo. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: mestre, eu quero ver.
Eu quero ver. E no versículo 52, Jesus o liberta de tudo. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. A sua fé, em outras versões, que inclusive é da mesma raiz etimológica, a tua fé o salvou. E imediatamente ele recuperou a visão e deixou a capa, mas tinha imediatamente um novo propósito. Gente, é a transição de um propósito para o outro, senão a gente continua na cegueira. Olha o que diz o texto aqui, ó. Eu deixo a capa, presta atenção nisso. Eu deixo a capa e eu recupero a visão indo para Cristo. Mas imediatamente, não só com visão eu fui, mas diz o texto, e assim o seguia a partir dali pelo caminho. É da capa ao segmento, vocês entendem? É da capa ao segmento. Tem gente que vai a Jesus com a capa na mão e não consegue a cura. Por quê? Porque tem capa. Não se entendeu, como quem pode ver. E tem gente que vai a Jesus sem a capa, até é curado, mas não substitui propósito, não passa a segui-lo. E qual é a consequência? Volta a uma vida de cegueira novamente. Bom, no geral esse homem não tem nada a ver com a gente, pelo menos de muitos de nós, cego, aleijado de diversas funções, mendigo, mal cheiroso, miserável, repugnante diante da sociedade, aquele que ficava à margem, não atraente. Esse era esse homem. No geral esse homem não tinha realmente nada a ver com a gente, mas no entanto, do ponto de vista existencial, do ponto de vista do coração, do ponto de vista das emoções, das ansiedades mentais, dos desejos instalados na alma, você e eu temos profunda similaridade com esse homem. Profunda. Isso porque a história desse homem é a história de uma carência. É a história de um desejo incompleto, de um desejo profundo, que inclusive a falta dele o aleijava. Um desejo. Eu quero dizer que de alguma forma, a história do ser humano, em qualquer lugar, é sempre a história de um desejo. É sempre a aspiração de algo, é sempre a existência em busca da satisfação, de alguma coisa que está para além, que agasalhou dentro de nós e que nos perturba. Há sempre um comichãozinho, há sempre algo que não está legal. De vez em quando a coisa está mais ou menos legal, você fica até estranho, fala assim, opa, peraí, não, tem que estar alguma coisa errada. A gente procura cabelo em fio de ovo. Não, como é que é? Pelo ovo. Há sempre uma satisfação, há sempre uma realização, há sempre uma vontade que a gente rompa com um determinado estado de coisas e parta para algo além, para algo a mais. Há sempre uma frustração, gente, profunda. Há sempre algo que esmaga a gente. Há sempre aquele sentimento que falta alguma coisa, de que precisa de algo, de que precisa encontrar algo, sem o que nós não sabemos viver bem e nem ser felizes sem aquele algo. E é por isso que a pergunta de Jesus é o que define. A pergunta de Jesus, que parece retórica, mas não é, inclusive discutir uma realidade de gente sem capa, e no segmento de Jesus, ou com capa até curado, mas não no segmento de Jesus, gente doente e não doente. Essa pergunta, ela mostra, ela revela a história desse homem e de todo ser humano. Jesus se encontra com ele e pergunta, o que você quer que eu faça? O que você quer que eu faça? Fala, põe seu desejo para fora. Fala para mim, diz o que está no seu peito sem enrolação, sabe? Porque eu preciso disso. Essa é a minha matéria-prima para te trazer da cegueira à visão. Fala. Qual é a carência? Qual é a necessidade? Qual é a frustração? O que é isso, sabe, que de alguma forma está aí dentro, ano após ano, dia após dia, falando, segredando ao seu coração, o que é isso? O que eu posso fazer por ti, pergunta o Senhor, o que tu queres que eu faça na sua vida? Agora, preste atenção, a pergunta de Jesus ao cego Bartimeu nos ajuda a discernirmos sobre nós mesmos, sobre quem somos, sobre as nossas histórias,
sobre as nossas carências e sobre os nossos desejos. É isso. Quando Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Isso ecoa, isso reverbera e se faz ouvir hoje aqui nesse lugar. O que queres que eu te faça? Percebe que essa pergunta, ela destrava cura ou simplesmente nos deixa do jeito que quer, porque a nossa resposta é o que Cristo quer usar. Isso porque a história de um de nós aqui é diferente da história daquele homem. Ele era cego e queria ver. Eu não sei o que você é, mas eu sei que talvez haja sentimentos profundos, haja sentimentos contidos, talvez frustrações enormes, haja ansiedades imensas, haja carências não reveladas, não ditas, não verbalizadas, não expostas. Haja isso aí que está no teu peito, que te faz se assegurar na sua capa. Pronto, doutor. Que te faz se assegurar na sua capa, inclusive não ir em direção àquele que te pode colocar cura. Qual o seu desejo? É a pergunta. A pergunta de Jesus aqui é a história de um desejo. Dá até um bom nome para um filme, tá vendo? História de um desejo. Qual é o seu desejo? Qual é a sua carência? Qual é a coisa que fica aí latejando na sua alma todo dia? Que você amanhece com você, que vai almoçar com você, que janta com você, que vai para a cama com você, que aparece nos seus sonhos, que aparece nos seus piores pesadelos, que acompanha você o tempo todo. Qual é ele? O que você quer hoje? Qual é a sua necessidade mais profunda? Hoje, Cristo nos coloca uma mão no peito e fala: eu quero tirar de você a sua confissão mais corajosa, porque tem que ter coragem de assumir. Olha dentro do nosso olho hoje, olha para dentro da nossa alma, para o nosso coração, e fica cara a cara. E ele quer ficar cara a cara, não é com aquele que você diz quem é, mas com a sua carência mais profunda, com aquele lugar inclusive que a gente quer esconder, mas está vendo que aquele lugar nos deixa cegos. Jesus está vindo ao seu encontro hoje. E a pergunta que ele faz que eu te faço e se Cristo viesse ao teu encontro hoje, o que você gostaria que ele fizesse por você? É a pergunta. Agora, essa pergunta é extremamente ampla e traz consigo diversas possibilidades, inclusive de possibilidades que nos geram muletas e não cura. Porque não basta a gente responder, a gente tem que perguntar: será que o que eu penso é certo? Será que a resposta que eu quero... Imagina, não é, a metáfora é ruim, mas um gênio da lâmpada. Você tem um pedido, você saberia pedir? Você acertaria no pedido? Então a pergunta revela em nós um monte de penduricalhos que a gente pediria, que talvez não revelariam a causa, mas revelariam o sintoma apenas. Tem muita gente pedindo sintoma para Deus, mas Deus quer causa. Quer causa. O que você gostaria que ele fizesse por você? E aqui eu quero destacar o primeiro princípio, para a gente começar a pensar, tentar descascar essa pergunta como uma cebola. Você vai descascando para chegar no centro, para chegar no bulbo, de fato no que seria necessário, o que precisaríamos verbalizar. Na vida, há os que querem o que não necessitam, e há os que necessitam o que não querem. Na vida, há os que querem o que não necessitam, e há os que necessitam o que não querem. Ou seja, frequentemente descobrimos que pessoas que estão sempre querendo o que de fato não necessitam. E também na vida há aqueles que necessitam, mas não querem. Deixa eu tentar exemplificar. Primeiro eu quero falar, por exemplo, daqueles que querem, mas não necessitam. Por vezes eu encontro empresários por aí riquíssimos, gente com milhões de dólares de patrimônio, gente com recursos enormes, mas que continuam correndo, e eles querem mais e mais, mas não necessitam de mais, não precisam de mais.
O ser humano precisaria viver 4 vidas para gastar todo o dinheiro que ele já conquistou, sabe? Mas ele não consegue se conter, não consegue dizer chega, já tenho demais, porque ele continua a querer o que não necessita. Mas por outro lado, há aqueles que necessitam o que não querem. Eu encontro muitas vezes com uma quantidade enorme de gente com problema com álcool, que necessita desesperadamente parar de beber. Precisa de dar fim naquilo, caso contrário vai morrer, o corpo não vai aguentar, a mente não vai aguentar, as emoções não vão aguentar, a mulher não vai aguentar, os filhos não vão aguentar, o patrão vai despedir, mas apesar de saberem no fundo da alma que necessitam parar, eles não querem, não param. Qual é o ponto aqui, gente? O ponto central eu estou descascando, eu estou falando sobre desejo, e estou tentando de alguma forma chegarmos de fato ao que precisamos. Esse é o caminho dessa mensagem. Qual é o ponto central aqui? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que nem todo desejo implica em necessidade, e nem toda necessidade implica em desejo. Nem todo desejo implica em necessidade, e nem toda necessidade implica em desejo. Tem gente aqui, por exemplo, se destruindo, usando todo tipo de droga, tendo perturbações mentais, ouvindo vozes, e com isso um inferno se instala, um inferno de angústia, um inferno de sentimentos destrutivos, e o pior, você sabe que se continuar vivendo desse jeito, você não vai longe, você não vai passar da esquina, e conquanto a sua dependência queira essa vida, seu corpo já começa a dar sinais de falência. Está aí, está visível. Aqueles que te amam já tentaram acessar, mas você não dá espaço. Você está cansado de homens, cansado de mulheres, cansado de orgia, mas de alguma forma você não quer parar com esse projeto todo. Pelo menos essa é a sua ação dizendo que não quer. E você está se olhando diante do espelho e fala assim: se algo não acontecer, eu não tenho mais tanto tempo. E talvez esteja olhando para Cristo, você, e para o Evangelho de Jesus e dizendo: Jesus, eu sei que eu preciso disso, mas eu não quero isso. Eu sei que eu preciso disso, mas há algo dentro de mim que continua me interpelando para continuar nesse caminho suicida, nesse caminho autodestrutivo. Agora, veja, que paradoxo é esse negócio, porque de um lado eu estou morrendo, e do outro lado de um lado eu estou morrendo, estou sucumbindo diante da realidade. Do outro lado, há um boicote generalizado ao meu próprio favor, que eu mesmo estou fazendo, porque eu tenho a consciência de que eu preciso de algo, e eu não quero aquele algo. É por isso que eu quero falar para todos desse auditório hoje aqui, todos que estão aqui hoje. Há muita gente aqui que está precisando de algo, que talvez não queira, mas precisa. Precisando de remédios que talvez sejam difíceis de engolir, precisando de soluções que talvez sejam difíceis de aceitar, precisando de mudanças contra as quais você luta desesperadamente, devido às implicações que elas te acarretam. Tem gente aqui, porque elas vão mexer, essas mudanças vão mexer no tabuleiro da tua vida, no jogo da tua vida, vão te tirar dessa zona de conforto. E aqui eu preciso te perguntar, a gente precisa começar a entender. A pergunta é: o que hoje vai mexer com o tabuleiro do jogo da sua vida, mas que precisa urgentemente acontecer para te tirar desse caminho de morte? O que? Você consegue definir? O que vai mexer com o jogo, mas é necessário nesse momento? Muitos de nós, gente, vivemos infelizes, porque queremos o que não precisamos, e precisamos o que não queremos. E preste atenção no que eu vou falar. Quando isso acontece, nem Deus pode ajudar você. É isso mesmo. Quando isso acontece, nem Deus pode ajudar você. Se você chegar nesse ponto de encurralamento da vida, onde de alguma forma você precisa desesperadamente de alguma coisa que você não quer, nem Deus vai te ajudar, e não tem condição, porque Ele te respeita. Agora olhe bem para mim, muitos de nós aqui hoje estão encurralados nessa esquina. Na vida, diz o texto que acabamos de ler, o querer humano
tem que ser verbalizado, a fim de que haja possibilidade de que o bem nasça, de que o bem aconteça. Parte da gente, o que você quer que eu faça? Jesus foi claro, parte da gente. Se de alguma forma você está aqui hoje, nessa esquina, onde você precisa o que talvez você não queira, ou quem sabe você queira o que você não precisa, o único caminho para sair dessa situação de encurralamento hoje é ter a capacidade de ser sábio o suficiente para dizer: eu não vou fazer a escolha errada, porque feliz é aquele que pode querer o que precisa. A pergunta é: você tem certeza que você quer o que você precisa? Você tem certeza? Quando Jesus pergunta para aquele homem: o que queres que eu te faça? Ele poderia ter dito assim, aquele homem: eu quero um jumento novo, eu quero uma família nova, eu quero dinheiro, eu quero uma casa. Tudo bem, ele era mendigo, gente, era digno, era válido. Ele poderia ter feito a opção por ter, pelo possuir, pelo adquirir, mas ele foi muito feliz. Sabe por quê? Porque ele teve, presta atenção nisso, e esse é o meu primeiro ponto, porque ele teve a capacidade de discernir qual era o seu mal essencial. Ele teve a capacidade de discernir qual era o seu mal essencial. Eu te pergunto hoje: você consegue discernir de fato o que de fato essencialmente é o seu mal? E aqui eu falo sobre sintomas, e eu falo sobre causa. Tem uma história que fala sobre isso. Um cara chega no hospital, o cara está todo quebrado, veio de um acidente, todo quebrado. E aí o cara chega no hospital, a coisa mais esdrúxula. O pessoal olha ele todo quebrado, desfalecido, daqui a pouco alguém bota a mão na cabeça dele, está com febre. Meu Deus, para tudo, vamos tratar a febre. Se trata a febre. Esse é o maior problema, quando muitas vezes nós damos status de causa o que é sintoma. Então tu trata o sintoma, mas a causa ainda continua te matando. Então essa pergunta de Jesus não é uma pergunta tão simples de ser respondida, porque o mal essencial é aquilo que de fato, a partir dali, todas as tragédias acontecem. Sintoma versus causas. Quer ver um exemplo? A maioria dos casamentos, 80% dos gabinetes que eu faço é a respeito de casamento. A maioria dos casamentos que chegam no meu gabinete, a maioria chegam a um fio de acabar. E o problema, eles acham que é o casamento, mas a maioria do problema não é o casamento. O casamento é sintoma, é febre. Geralmente, casais mal definidos não trataram com a sua história passada, a sua má relação com as suas famílias, a sua má relação com a sua história. A partir dali, eles desenvolvem essa patologia numa relação a dois. Qual é o meu problema? Pastor, meu problema é o casamento. Será que é teu casamento mesmo, teu problema? O que Jesus quer extrair da gente hoje, e é basicamente isso. Nesse primeiro momento, ele quer fazer uma limpeza na visão, entender de fato o que é causa. Você consegue acessar a causa e dar nome? Isso é apenas sintoma? Ah, eu sou um viciado. É esse mesmo a causa? Será que é? Será que é? Ou tem que tratar algo? Tem muita gente que quer a cura de Jesus, mas segurando a capa. Jesus, o que você quer? Ah, eu quero ver, até acertou, mas olha aqui, não tratou o problema. Você pode até ter uma cura momentânea, mas daqui a pouco está cego de novo. A primeira pergunta, gente, agora eu peço no nome de Jesus que a gente olhe para dentro de si. De fato, o que é febre aí? Ou o que é causa de verdade? Você consegue descascar essa cebola? Hoje nós estamos trabalhando na fenomenologia da cegueira. Ou seja, o que é essencial? O que me faz cego de verdade? Agora, o maior problema é o seguinte: enquanto os sintomas mascararem a causa,
você sempre vai ter uma muleta para chamar de sua. Você entende onde eu quero chegar aqui? Ah, não, olha só, é esse marido que você me deu. Ah, o problema é que eu não consigo me libertar das drogas. Você vai ser sempre o nome disso é boicote, você está se boicotando. Auto-engano. Hoje, nós precisamos imergir de verdade no nosso mal essencial. O que queres que eu te faça? Você consegue, Jesus está perguntando, discernir de fato o que é o seu mal essencial? Essa pergunta de Jesus é essencial para sermos de fato curados e não dar uma novalgina para a febre. De fato, o que você quer que eu te faça? Em outras palavras, Jesus está perguntando para você, qual é o seu mal essencial? Aquilo que causa todos os outros sintomas, sabe? O que está te causando essa febre? Hoje, no nome de Jesus, o meu primeiro confronto aqui é esse. Chega de colocar febre para Jesus curar. Está na hora de colocar de fato a cegueira. O que queres que eu te faça? Aquele cego foi assertivo na resposta. Deixou a capa para trás, deixou suas muletas para trás e foi em direção a Jesus e falou o que era certo. O que adianta ir para casa boa? Aquele que é cego falou. O que adianta ter um emprego excelente? O que adianta ter as melhores roupas? O que adianta toda essa exterioridade se eu continuo na escuridão? Se eu continuo cego, se eu não sei para onde eu vou, se a minha vida não tem rumo, se eu não consigo discernir o que está ao meu redor? E ele declarou em plenos pulmões: ó Jesus, eu quero ver. Hoje eu estou aqui, em nome de Jesus. Eu estou aqui hoje para arrancar de você essa confissão. Hoje eu estou aqui em nome de Jesus para desafiar você a fazer a escolha certa. Hoje eu estou aqui em nome de Jesus para chamar você à consciência e a possibilidade de discernir aquilo que você necessita essencialmente para a sua cura, sem tapeação, sem faz de conta, sem atalho, sem colocar a culpa nas dependências, nas drogadições, no outro, na terceirização. De fato, acessar o problema. Hoje eu estou aqui em nome de Jesus para ajudar você a ficar cara a cara consigo mesmo e dizer: Jesus, eu sei o que eu preciso e em teu nome eu vou querer o que eu preciso. Mas agora preste atenção. O que eu acabei de dizer é que o ser humano precisa verbalizar não apenas o que quer, mas saber o que quer. Saber o que quer. Conseguir identificar o seu mal essencial para que haja a possibilidade de que o bem aconteça com ele. Mas o texto continua. Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? A resposta parece óbvia. É óbvio que um cego ia falar assim: Senhor, eu quero ver. Mas essa pergunta, ela não tem apenas a função de estabelecer as basicalidades do nosso problema, da nossa cegueira. Mas Jesus ali está ajudando o servo não só a identificar o mal essencial para que abrisse espaço para a cura daquele cego, mas ele também tem por objetivo gerar desejo, provocar. Gerar, tipo assim, saca quando a gente é criança, sabe? A gente é criança e fala assim: tu quer que uma criança se jogue de um lugar assim perigoso? Daí os amiguinhos chegam e falam assim: duvido tu fazer aquilo ali. Daí o outro fala: não faz não, faz nada, duvido, aí faz não, mó frouxão. Jesus está fazendo a mesma coisa aqui. Tudo bem, que não nessas duvido, né? Mas ele está falando assim: cara, você tem noção? Tu está diante de Deus, pode fazer qualquer coisa. Cara, você já pensou numa realidade que está para além dessa vida mesmice sua de mendigar, de ser escravo da sua debilidade? Jesus estava provocando o cara. Jesus estava trazendo para ele uma possibilidade. Ele queria tirá-lo daí. Ele queria fazer surgir. Ele estava fazendo uma gestando no coração. Ele estava criando, engravidando dele esses desejos de romper com a mesmice, com essa vizinha limitada e escura que a vida o colocou, que as suas escolhas o colocaram. Ele estava falando: ei, existe uma vida excelente para você, cara. O que você quer que eu faça? Tem que partir de você. Duvido. Jesus ecoa essa pergunta provocativa. Escuta, filho,
Você quer ficar aí mesmo? Mal amado, vazio, culpado. Você quer ficar aí mesmo esmagado pela sociedade, vivendo como barata, indigente, sem rumo, sem propósito, uma sobrevivência mágica? Você quer isso mesmo? Seu projeto de vida é esse? O sonho é esse? A vontade é esse? O que você quer que eu faça? Jesus pergunta: o que você quer? Porque Ele quer que você se ouça. Gente, como é importante dizer: é o que eu quero. Porque quando você ouvir que ainda existe sonho no teu peito, olha, eu quero voltar a enxergar. Eu falei isso mesmo a meu respeito? Caramba, aqui dentro não está aquecido, mas eu verbalizei. Será que é possibilidade? Eu quero voltar a ver. O coração começa a pegar fogo, o peito começa a se encher, ainda existe vida, sabe? Aí dentro, e aí tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Saiba que a sua cegueira, ei, cegos, que somos todos nós em alguma instância da vida, saiba que a sua cegueira não nos define perpetuamente, porque a única palavra vem daquele que hoje te faz essa pergunta e te quer cuidar de toda essa cegueira existencial. O que queres que eu te faça? Jesus está falando hoje. Se Jesus quer mexer no nosso brilho, e antes Ele também quer saber sobre as nossas basicalidades, sobre de fato o que é doença em nós, existe um terceiro ponto. Jesus também está perguntando: o que queres que eu te faça? Pelo simples fato de saber que dentro de nós há terríveis desejos suicidas. É isso mesmo. Aqui dentro do peito, aqui dentro desse lugar, e de cada um de nós, tem muita gente que tem desejo de morte, mesmo sem notar. Gente que quando vai no churrasco fala assim, ó, quanto mais gordura melhor, aquela carnezinha. Pá. Existe uma condição mórbida misturada entre prazer e morte, sabe? Tá pra aí, entendeu? É engraçado isso. Tem gente aqui, por exemplo, que bebe todo dia. O médico já disse: seu fígado vai pifar. A cirrose está chegando, você vai morrer. Se der uma arma para o cara não mexe na cabeça e se mata, mas diariamente vai se matando, de pouquinho em pouquinho, todo dia vai morrendo. Talvez aqui tenha uma mulher casada, que inicia um relacionamento fora do casamento. Ela sabe das consequências, as consequências trágicas. Isso vai acabar com a sua família, o seu marido vai descobrir, os filhos vão descobrir, o casamento vai acabar, a culpa vai surgir, a vergonha vai brotar. Ponto final. Ela sabe disso tudo, mas não consegue parar o processo. Vai, todo dia vai, cede, responde, diz: não, da manhã vai acabar, mas no dia seguinte está lá ela de novo, até que aquilo arrebenta a corda e tudo acaba. Jesus sabe disso. Jesus sabe que existem situações óbvias. Jesus sabe que não há nenhum mal que seja tão desgraçadamente mal, que o ser humano imediatamente vire a cara e não queira nada com ele. Não há. Nós estamos aí a todo momento. O apóstolo Paulo falou: as coisas que eu quero fazer eu não faço, as que eu não quero faço. Existe algo dentro de nós que nos chama para esse lugar de morte. Jesus sabe que todos nós odiamos o mal, mas somos seduzidos por ele. Não tem jeito. Sabe que todos nós queremos fugir desse mal, mas irremediavelmente somos atraídos por essa coisa maligna que chupa, que come e que destrói com a gente. E é por isso que ele encontra outro que ele curou, um homem paralítico em Betesda. Estava lá no tanque de Betesda, à beira da sua paralisia, e ele estava lá, e Jesus faz a pergunta mais estúpida que alguém poderia fazer, muito parecida com a pergunta que foi feita para esse cego de Jericó. Ele diz assim: você quer ser curado? Você quer ser curado? Essa é mais óbvia ainda, mas presta atenção, essa é mais óbvia porque o caso dele era pior. Há 38 anos jazia daquela paralisia, e ali ele estava num tanque, um complexo de tanques batismais perto do templo de Israel, do templo dos judeus, lá em Jerusalém. E ali existia uma lenda de que um anjo vinha vez ou outra e balançava as águas, e aquele que entrasse primeiro nas águas seria curado pelo anjo. Agora preste atenção comigo, aquele homem estava ali há 38 anos, e qual era a paralisia, qual era o problema dele? Ele era
paralítico. A pior coisa para um paralítico é ter que apostar corrida com alguém, não é? O cara nunca ia ganhar. Então a pergunta que parece tão óbvia não é tão óbvia assim. Jesus chegou para aquele cara e falou assim: tu é paralítico, tu tem que apostar corrida com um cara que é cego. Pô, mas o cara corre, o cara tem perna. Tu tem que apostar corrida com um cara que é leproso, mas o cara corre, tu tem que apostar corrida com um cara que tem problema. E você paralítico, cara, tu sempre nunca vai chegar. Você quer ser curado de verdade? Gente, aqui preste atenção nisso, preste atenção nisso. Aqui reside talvez o maior problema da maioria daqueles que estão cegos aqui hoje e que não encontram a sua cura, porque fazem do tanque de Betesda, fazem do lugar da dor, fazem do lugar da doença uma identidade nova, um lugar de convivência. Se apresenta, por favor, aí. Sabe quem eu sou? Eu sou fulano de tal, sou órfão de pai, ele morreu assassinado, não sei o quê. A identidade do cara já está atrelada às suas desgraças. Qual é o seu nome? Sou fulano de tal, eu sou usuário de cocaína. Gente, não pensem, o cérebro humano é um negócio que a gente não explica. Essa é a verdade. Nós pegamos muletas de dor, de morte, e nós nos apoiamos naquele negócio ali. Tinha um rapaz que ficava aqui, faz um tempo que eu não vejo, aqui nesse sinal daqui da frente, esmolando. Sabe como ele esmolava? Vocês devem ter visto. Ele tinha ferros na perna, que ele tinha quebrado a perna. E a perna, vocês já viram essa pessoa? Perna fininha assim, ó. Ele vai lá. Gente, olha só, ele quebrou a perna. Sabe o que ele tinha que fazer? Depois de um mês, sei lá quanto tempo, e tirar o ferro. E vida que segue. Sabe o que ele fez? Ele fez da sua doença a sua vida, a sua forma de ganhar dinheiro. Usuários de crack são os piores de largar. Sabe por quê? Porque tem um amor pelo cachimbo. Colocar pedra, eles guardam aquele cachimbo. É um valor mórbido que nós damos às nossas deficiências. Tem gente hoje aqui que, se for curada, não sabe o que fazer no dia seguinte. E agora? Só fui curado, e agora? Perdi o assunto. O cara só fala de desgraça, meu irmão. É impressionante. Tem gente aqui que se alimenta da sua autocomiseração. Tem gente que faz do tanque de Betesda a sua maior preciosidade. Não mexe nisso aqui não. Tem gente que faz da sua dor a sua maior desculpa para viver uma vida excelente. Tem gente que tem medo de altura, não consegue crescer na vida, já começa a se boicotar. Aconteceu um negócio, meu Deus do céu, e o cara já envolve o negócio ali para ele cair de novo, entendeu? Entra num espiral de autoflagelamento, de boicote, de auto-engano. Por isso que Jesus volta para mim e para você hoje e faz essa pergunta mais básica, mais óbvia, mas ao mesmo tempo revolucionária. Você quer ser curado? Jesus não é óbvio. Jesus não acha que qualquer tipo de gente quer ficar curada. Tem gente que, se ficar curada, acabou a vida. Uma vez um pastor contou essa história. Uma mulher falava nele, todo final do culto, fala assim: pastor, eu não sei o que fazer em relação àquilo, estava com uma doença. Então, não sei o que, na semana seguinte doença, na semana seguinte o pastor orava, não sei o que. Daí o pastor falou assim um dia, falou assim: minha irmã, vou orar por você e eu vou pedir, Senhor, no nome de Jesus, ou o Senhor cura essa mulher, ou o Senhor leva ela. Daí a mulher estava assim, ela fez assim. Passou uma semana, 2 semanas, a mulher não voltou mais. Daqui a pouco, ele recebe uma ligação da mulher: pastor, você não vai acreditar. A mulher chorando, ele falou: já era, meu, vai morrer. Vai morrer. Você não vai acreditar, pastor. Eu falei: fala, minha irmã, piorou? Eu estou curada. Minha irmã, você está chorando, mas teu choro não está leg não, é porque eu vivi 40 anos com essa doença, eu não sei o que fazer agora.
Tem gente que montou a sua história em torno daquela desculpa. Por isso, o que é óbvio de Jesus, na verdade, é o que é mais essencial. Às vezes, a gente pensa que as coisas são óbvias, mas não são. Você vê pessoas sofrendo, angustiada, gemendo, e você pergunta: você quer resolver isso hoje? Eu tenho a solução. E para surpresa de um mundo, não querem. Não querem. No meu gabinete, o gabinete está repleto dessas histórias, onde a solução é óbvia. Está ali, claro na cara da pessoa, mas a maioria não quer. A maioria já se viciou na desgraça. E isso é o que alimenta a vida dessas pessoas. Elas não sabem viver fora dessa câmara de gemidos. A pessoa sofre, geme, se destrói, e você abre a porta e diz: agora sai, você consegue sair, existe vida para você, existe visão para aqueles que estão cegos, sai daí. Ela fica onde está. Muitos de nós nos tornamos viciados na nossa própria infelicidade. Você consegue fazer essa análise a respeito de si? Você consegue entender o seu lugar de boicote, o seu lugar de autoflagelamento, o seu lugar que te limita? Porque tem gente, essa é a figura que eu quero trabalhar. Tem gente que não faz igual o cego, leva a capa junto para ser curada. Cara, hoje o Senhor fala para você, no nome de Jesus: se é Cristo quem chama, deixa tudo para trás, Ele tem algo novo para você. Gente, olha para mim. Olha para mim, existe o Espírito trabalhando aqui, mas existe algo também da consciência. Da consciência. Talvez num consultório de psicologia você escute isso que eu estou falando. Três motivos para essa pergunta de Jesus. O primeiro motivo, Ele quer o que é óbvio, o que de fato é a sua doença, não o seu sintoma. O segundo motivo, Ele quer chacoalhar você. O terceiro motivo, Ele quer que você abandone essa capa e pare de se escorar na sua miséria para viver uma nova vida. Mas agora a coisa fica boa. Qual é a solução disso? Preste atenção nisso que eu vou falar. Preste a sua atenção nisso. Na vida, só há um com o poder de realmente atender a necessidade daquilo que de fato a gente precisa. E Ele é esse que hoje te pergunta: o que queres que eu te faça? Esse é o próprio Deus que pode nos salvar, que pode nos mudar. E eu acho isso extraordinário, interessantíssimo. Porque, primeiro, o segredo da cura, da solução, do libertar a nós mesmos desse mundo suicida, autodestrutivo, o segredo de tudo que está nesse eu que Jesus fala. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Ele não diz o que queres que te faça. O que queres que pessoas façam a você? O que queres que eu te faça? Ele diz: o que tu queres que eu te faça? Gente, quem faz é Jesus. Quem faz é Ele. Pessoal, só vale a pena se for feito por Ele, e for Ele quem fizer. Tem muitos por aí que querem fazer, bruxos, bruxas, dizem que podem fazer, espíritos malignos te oferecem muita coisa, há potestades dizendo que fazem, a opção é sua escolher, mas o que o texto nos fala, e o que a história nos prova, eu acredito, baseado no que a palavra do Senhor afirma, que o único que pode trazer solução radical, total e final para nossas carências, é esse que pergunta para você hoje: o que tu queres que eu te faça? É esse Jesus de Nazaré, o centro, esse que nasceu da virgem, esse que expulsou demônios com sua palavra, esse que é capaz de acalmar mar e ventos, esse que curou toda sorte de enfermidade, esse que ressuscitou dos mortos, abraçou quem ninguém queria abraçar, perdoou quem ninguém queria perdoar, morreu na cruz pelos nossos pecados, mas ressuscitou dentre os mortos, está vivo hoje para sempre, e Ele está aqui hoje nessa igreja, vivíssimo, e pergunta para você: o que tu queres que eu te faça? Em segundo lugar, a surpresa de toda essa pergunta de Jesus está no eu te faça. Eu te faça. Ele é quem faz. Ele não vai pedir a nenhum intermediário para fazer.
há nenhum anjo para vir fazer, e não é nenhum pastor que vai fazer, não é nenhum líder de célula que vai fazer, apóstolo ou guru espiritual, não. Quando Jesus está agindo, é Ele quem faz. O toque é dele, a mão é dele, o contato é dele, o encontro é com Ele, a presença é dele, o Espírito é dele, o milagre é dele, a cura é dele, a obra é dele, a ação é dele, é Ele quem está fazendo. Sabe por quê? Presta atenção nisso. Porque Ele nunca faz menos do que promete, mas frequentemente faz mais do que prometeu. Ele nunca faz menos do que promete, mas frequentemente faz mais do que prometeu. O cego Bartimeu foi a Cristo e disse: eu quero ver. Mas Jesus disse: você não vai apenas ver, você também vai ter salvação. Saiu dali salvo e com visão. A sua fé te salvou, te curou. Ele nunca faz menos do que promete, mas frequentemente faz mais do que prometeu. Havia em Nazaré uma mulher que corria com fluxos de sangue contínuo há 12 anos, e era uma menstruação contínua, e ela toca em Jesus, e quando toca em Jesus flui dele poder, e ela é curada instantaneamente. Aquela mulher foi buscar cura em Jesus, mas Jesus disse a ela: filha, agora você pode ir, a sua fé não apenas te curou, a tua fé te salvou. Vai curada, mas vai salva para casa. Ele nunca faz menos do que promete, mas frequentemente faz mais do que prometeu. Aleluia! Anteontem, aqui na nossa igreja tivemos o início do curso do Ministério da Família. E Rose e Rogério, pais daquele menino ali, ó. Tudo bem que não deu muito certo o menino, mas o resto. Rose e Rogério testemunharam. Conheço Rose e Rogério desde jovem, desde muito, muito jovem. E Rose e Rogério terminaram seu casamento. Aconteceu um problemão. Rogério já tinha outra família. E Rose buscando ao Senhor, dizendo: Senhor, eu quero a minha família. Quero minha família de volta. O Senhor levou Rogério no Vida Vitoriosa. E lá ele foi quebrado pelo Senhor. E pelas palavras dele, ele falou: Senhor, eu quero a minha família de volta. Eu tive a oportunidade de casá-los alguns meses atrás. Quanto tempo teve, Rafa? Tem uns 2 meses. 2 meses atrás. Mas a história não acaba aí. Porque ela queria a família de volta. Mas dia 22, Rogério vai descer as águas do batismo. Presta atenção nisso. Ele nunca faz menos do que promete, mas frequentemente faz mais do que prometeu. Oh, meu Deus do céu! Que coisa maravilhosa! E hoje a pergunta dirigida a você por Ele é: o que você quer que eu te faça? Isso porque primeiro você tem que querer. Tem que haver um desejo aí dentro do seu coração. Você tem que dizer: eu quero. Hoje é meu dia, é agora. Hoje eu vou sair daqui sem isso, eu quero. Diz a palavra de Deus que o céu queria mesmo. E ele gritava insistentemente. As pessoas pediam para ele parar, mas ele gritava. Ele rompeu o protocolo, se tornou até inconveniente. Ele realmente queria e não podia negociar o que queria. O que você quer? Você quer mesmo? Quer de verdade? E em segundo lugar, você tem que querer que isso aconteça com você, não é com o outro. Tem muita esposa que quer que o marido mude, sabe por quê? Para que a família volte. Não, é com você hoje. Tem muita gente que fala: Senhor, por favor, toca no coração do meu patrão para ele me dar um aumento. Não é com você, é com você. Só existe milagre, gente, quando a gente não coloca uma fila de quem é prioridade. A prioridade é meu marido, a prioridade é meu patrão, a prioridade é o outro. Ei, o milagre tem que começar contigo, em ti e agora. O que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? 3 confrontos.
É momento de discernir qual é a prioridade de cura. Em primeiro lugar, qual é ela? Você consegue falar? Dá nome. Olha, a minha cura de verdade, não sintoma é esse. Segundo confronto que eu tenho para você. Hoje o Senhor te trouxe aqui para mostrar para cegos que eles podem voltar a ver. Já perdeu vontade no teu coração de ser tudo que Deus tem para a tua vida? Hoje o Senhor vem aqui para falar assim: cara, eu posso fazer. Eu ainda tenho condição de fazer. Eu que dei olhos aos cegos novamente, ressuscitei mortos, posso tirar e fazer de ossos secos uma grande nação. O que tu queres que eu te faça? O que tu queres que eu te faça? Hoje o Senhor quer tirar todo desejo suicida da tua vida, que te faz se boicotar, que te coloca em torno de Betesda, sabe? Em torno da sua dor, e que faça a sua identidade ser definida por aquilo, e quer falar: quem define a sua identidade não é a sua história, quem define a sua identidade não são as suas irresoluções, quem define as suas identidades não são as suas cegueiras. Eu sou quem define a sua identidade, aquele que dá vista aos cegos. O que tu queres que eu te faça? Hoje é momento de irmos a Ele, e o Senhor te convida. Ele é o único que pode mudar a nossa vida para sempre. Faça dessa canção sua oração. Me escutas quando clamo, e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Você pode abrir sua boca e dizer: creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Eu creio que não há outro igual a ti. Não há. Jesus, eu preciso de ti. Preciso te fazer uma pergunta hoje aqui essa manhã. Você que está aqui hoje e quer começar uma vida nova com Jesus, indo a Ele, deixando o carro, indo a Ele, uma vida nova com Cristo. Feche seus olhos nesse momento, se você quer. Abaixe sua cabeça e repita essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, sou falho. Senhor Jesus, eu entrego minha vida a Ti. Entra no meu coração, me cura, me muda. Eu sou Teu. E assim eu oro, no Teu nome. Amém. Você continua de olho fechado, de cabeça baixada. Você orou comigo? Levanta sua mão lá no céu agora. Levanta sua mão se você orou. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém aqui embaixo? Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe você. Lá em cima tem alguém que orou comigo? Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, eu estou vendo você. Aqui embaixo, mais alguém? Mais alguém aqui embaixo? Glória a Teu nome. Tem alguém aqui hoje que quer voltar para os caminhos de Jesus? Hoje você está aqui e o Senhor está chamando você para voltar para os caminhos de Jesus. Levante sua mão. Deus abençoe você, eu estou vendo você. Mais alguém aqui voltando para os caminhos de Jesus hoje? Voltando. Alguém lá em cima? Alguém lá em cima? Deus abençoe você, cara, eu estou vendo você. Mais alguém? Mais alguém? Glória ao Teu nome, Senhor. Glória ao Teu nome. Vou pedir que você que levantou a sua mão, deixe sua mão lá no alto agora. Bota sua mão lá no alto. Isso, você que levantou. Isso, eu quero orar com você. Isso. Pedir para vocês. As pessoas
pessoas que estão perto, a gente dá um abraço nessas pessoas. Glória a Deus. Ali temos pessoas, lá também na primeira fileira, tem gente lá atrás também. Me ajude, os líderes de célula estão aí. Pedir para que todos fiquem de pé nesse momento. Vamos estender a nossa mão para esse povo. Vamos orar por eles. Se eles disseram sim, nós vamos entregar ao Senhor. Senhor Jesus, esse povo é teu. Nós entregamos eles a Ti. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor dê raiz para os Teus servos. São seus. E eu venho te pedir, Senhor, que o Senhor dê também para a nossa igreja a capacidade de consolidá-los nos Seus caminhos. Ó Deus, ajuda-nos, Senhor, a sermos aqueles que levam essas pessoas de Jesus. Senhor, eu venho te pedir também, Senhor, aqui, Senhor, por todas as nossas doenças, Senhor. Como nós somos doentes, nós agarramos em doença e fazemos delas nossas identidades. Nós te pedimos e nós hoje declaramos. Eu peço para que a igreja faça isso agora. Declare, tenha o seu momento com o Senhor. Diga assim: Senhor Jesus, eu entrego isso aqui, ó. Eu deixo essa minha capa para trás. Eu estou indo em direção ao Senhor que pode me curar. Hoje nós queremos fazer um trato com a vida e não com a morte. Hoje, Senhor, nós queremos fazer um trato com Deus que ressuscitou e não com aquele que ficou morto na sexta-feira. Hoje, Senhor, nós te pedimos, Senhor, que o domingo da ressurreição chegue, Senhor, em cada vida aqui, e que cada um, Senhor, do nosso povo hoje possa se ver enxergando, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a identificar nosso mal e ir em direção a Ti, sabendo que Tu és o autor e consumador da nossa fé, o Jeová Rafa, o Deus que cura, o Deus que pode todas as coisas, porque é o Deus Todo-Poderoso. E assim nós oramos, no Teu nome, o nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa música. Me escuta, vamos cantar. Me escutas quando clamo. Você pode cantar? E acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti, confio em Ti. Creio que
Jesus, eu preciso de ti. E Ele levou sobre si as nossas dores, e Ele levou sobre si as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre eles, e pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados. Toda vez que celebramos um Deus que cura, nós celebramos um Deus que veio a esse mundo e tomou as nossas dores. O que nós vamos celebrar agora é mais do que simplesmente a morte de alguém e a ressurreição de um ser. É o Deus Todo-Poderoso que veio e sacrificou o que era para ser a gente, e por causa das suas pisaduras, nós hoje, nos associando com Ele, também podemos ser fruto da sua ressurreição. Porque se somos mortos com Ele, ressuscitaremos com Ele. Sabe? Esse momento de ceia é o momento de celebrarmos um Deus que está entre nós, mas não apenas de forma miraculosa, mas é o corpo de Cristo partido, dizendo assim: olha, o maior milagre que eu posso te dar é ter me doado por você. Nós celebramos a vitória do Cordeiro de Deus, e o que nós estamos celebrando aqui hoje é vida, e vida em abundância. Eu não sei qual o espírito de morte que te trouxe aqui. Você está diante da cruz de Cristo. A morte não pôde detê-lo. A morte não pôde detê-lo. Hoje o que celebramos aqui não é o memorial de alguém que está na tumba. Ele ressuscitou. Glória a Deus. Para quem é a ceia do Senhor? Para todo aquele em comunhão com a sua igreja, que confessa Cristo como Senhor. Tem alguém aqui que não recebeu os elementos? Levanta sua mão, a gente vai até você. Ó, temos duas pessoas aqui. Mais alguém lá? Temos ali. Aqui? Temos algumas pessoas ali, ó. Fiquem de mão levantada, a gente vai chegar. Tá, ali, ó. Não, obrigado. Ali no meio nós temos também. E assim narra o apóstolo Paulo com o que Jesus fez. Porque eu recebi do Senhor o que também transmito a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, deu graças e partiu, e disse: esse é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Jesus está falando aqui, gente, para a gente o seguinte: sabe tudo aquilo que a gente considera como doença e que a gente se apega? Pois bem, isso eu já levei na cruz. Esse é meu corpo que é dado por vós. Então, todo espírito de morte, todo lugar onde nos deixa doente, hoje Jesus fala: dá para mim, eu já ressuscitei, por isso também. Em obediência à ordem do Senhor, comamos o pão. A morte venceste, o véu tu rompeste. Você pode declarar o Cristo que venceu a morte. Diga: os céus te adoram. Celebre o Cristo que vive para sempre. Hoje para sempre, e sempre, e sempre. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Seja exaltado, que tudo Ele é, o nome sobre todo nome é o nome de Jesus. Da mesma forma, depois de ter comido o pão, ele pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue.
Ou seja, todo o sacrifício que fazíamos para tentar aplacar a ira de Deus está em Cristo, não precisa mais. Ele levou toda a doença e toda a dor e tudo aquilo que pode nos acusar. Eu levei na cruz. Esse cálice é novo, é nova aliança. Eu paguei todo o preço. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim, porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que venha. Sabe o que nos mostra? Que a ressurreição é apenas o início. O apóstolo Paulo falou assim: se o aguilhão do pecado é a morte, tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? Onde está a morte, o seu poder de resistir? Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de Jesus Cristo, não apenas a vida do Filho, mas a vida do próprio Deus, que morreu e ressuscitou. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o Deus que ressuscitou Cristo dentre os mortos faz com que o nosso trabalho de eternidade em eternidade não seja vão nele. Em obediência à ordem do Senhor, bebamos o cálice. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá teu grande amor. Ó morte, onde está? Meu rei ressuscitou. Você pode levantar a sua voz, abrir o seu peito e dizer: Cristo vive, e diga: pra sempre exaltado és, pra sempre adorado.
o Senhor levante daqui cegos que vejam, e que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto, e nos leve em direção à plenitude de saúde em Ti, paz que excede todo entendimento, muletas que são jogadas fora, capas que são deixadas do lado, e que acima de tudo Tu sejas o Senhor, para todos sempre. E assim eu oro no Teu nome, o nome de Jesus, amém. Vamos aplaudir o Senhor, gente. Deus abençoe vocês, aleluia.